Qual é a melhor solução? Já deixemos de lado todos os problemas que foram gerados desde o momento que surgiu o Estado de Israel e houve aquela reação e guerras consecutivas. Chegou-se à conclusão de que o melhor caminho seria a existência de dois estados. Ponto. Um Estado palestino e um Estado israelense. Ok. Quais são as exigências de Israel? Isso é que eu acho surpreendente e me causa tanta angústia. Porque dizem que Israel não adota ou não aceita essa solução. Não, muito pelo contrário, Israel quer essa solução. Israel fez 3 exigências apenas. Isso eu vi em documentos. 1, que se admita o Estado de Israel. Porque se é uma solução de 2 estados, aqueles que vão compor o Estado palestino, que admitam a existência do Estado de Israel. 2, que se respeite o povo judeu, independentemente de Israel. Por qual razão? Porque dentro de Israel, você tem no Knesset, eu acho que essa é a pronúncia correta, que é o parlamento, você tem representação árabe, você tem representação cristã, você tem representação muçulmana e tem a representação majoritária de judeus, é óbvio. Claro, mas o que eles falam? Que se respeite o povo judeu. 2. E 3, que o Estado palestino construído, que na hora que tratar da política de defesa, que essa política de defesa seja supervisionada e coordenada junto com o Estado israelense. Por qual razão? Porque enquanto houver grupos radicais que possam se filtrar ou que possam tomar o governo do Estado palestino, eles podem utilizar as Forças Armadas palestinas para invadir o Estado de Israel, uma vez que nas suas cartas constitutivas podem estar ali que eles querem a extinção de Israel. A única exigência de Israel eram essas. Alguns outros detalhes que seriam negociáveis na questão da engenharia institucional. Como o SCAF... Pode continuar. Posso falar? Por que eu digo isso? Porque quando você trouxe esse elemento, me lembrou não é um pensamento, não é uma frase, a maneira como me posiciono. Eu até falei antes, quando a gente estava conversando, não se pode confundir árabe. Olha, dizer árabe não significa falar muçulmano, porque há árabes que são cristãos e árabes que são judeus. Um aluno meu, ele era árabe e era judeu. A família dele vinha da Síria, era de árabes, mas que eram judeus. Eles professavam a religião judaica, de tradição. Ou seja, falar árabe não significa ser muçulmano. Falar muçulmano não significa ser ortodoxo. Por quê? Porque você tem, na religião islâmica, um segmento enorme daqueles que querem o Estado laico. A religião é uma questão de fé pessoal, e que só quer apenas o direito para a religião. Ou seja, se adaptam à cultura local. O Líbano, por exemplo. O Líbano é uma pérola, porque você tem a cultura, você encontra, por exemplo, a adaptação basicamente à cultura, à civilização ocidental. Sim. Então, falar muçulmano não significa ser ortodoxo. E falar, mesmo assim, falar ortodoxo, não significa significa ser terrorista. O terrorismo é uma escolha de pessoas que não querem aceitar e querem utilizar da violência como instrumento para tomar poder. De maneira que falar árabe não significa falar terrorista, ao contrário de que muitas pessoas radicalizam e dizem, não, se é árabe é terrorista. Não é. É um passo diferente. E essa é a razão pela qual eu sempre digo, esses indivíduos que fizeram esses atos, com todo respeito à sua excelência Celso Amorim, não é uma questão de crime de guerra, porque foi um ato de terroristas que optaram por esse caminho, já que o Estado palestino tem um governo, e tem um governo da autoridade palestina. Sim. E esse governo da autoridade palestina é um governo que deseja negociar com Israel. E quando o Ocidente e outros países, inclusive Israel, deram dinheiro para os palestinos... E tem assento na ONU. E tem assento na ONU. Aportaram recursos para os palestinos, eles apostaram recursos para criar infraestrutura, para criar escolas, para criar hospitais. Quando chega na faixa de Gaza, o que foi que o Hamas fez? Pegou esse dinheiro, parte dele ele utilizou para fazer as assistência social e a outra parte para comprar armas. Agora, Suano, como o SCAF estava falando, não é? O Hamas ele não tem como objetivo o desenvolvimento da sociedade. Pelo contrário, eu diria que o terror hoje ele é um negócio. E ele é um negócio interconectado com outros crimes globais, não é?
Eles sobrevivem, aliás, eles ganham dinheiro, ganham capital com base na opressão do seu próprio povo. Aqueles que deveriam efetivamente, não é, ter alguma guarida da organização, mas não, eles são utilizados como escudo, não é, contra Israel, e dessa forma também acaba propagando fakes das mais diversas, não é, oprimem a própria população. Então, dito isso, os nossos governantes devem ter uma posição fortemente contrária a qualquer organização terrorista. Não existe isso de terrorista do bem, terrorista do mal. Ditador do bem, ditador do mal. Ditador é ditador, terrorista é terrorista, e esses conceitos precisam estar muito claros. E olha só, nós tivemos algumas organizações falando, né, algumas representantes aqui no Brasil, defendendo Hamas, né? Por outro lado, aqui no Brasil, são contra o armamento, né? Essa é a grande questão. São coisas assim que não batem. E outra, não é? A gente, vou até puxar o assunto que você é especialista, não é só que é com relação à Venezuela, que essa questão de desarmar a sociedade também passa a ser uma estratégia de opressão daqueles que querem tomar o poder e querem se impor na sociedade, porque a democracia é justamente o controle da sociedade de seus governantes, que a sociedade consiga controlar os governantes e não o contrário. Então, quando nós temos uma democracia que flui, a sociedade consegue sim controlar seus governantes, você consegue ter alternância no poder, é algo mais fluido. No entanto, não é o que nós vemos em Gaza, eles tomaram literalmente o poder ali, oprimindo a sociedade. Concluindo aqui, portanto, Celso Amorim, o terrorismo, ele não é um assunto que deva ficar à margem, não. Tem que colocar no centro, sim, da discussão, e o governo e todos os representantes que estão hoje no Congresso Nacional, no governo executivo e até mesmo o judiciário, tem que se colocar absolutamente contra esses ataques terroristas.